E aí pessoal, meu nome é George, esse é o Geolê. Nós estamos aqui para conversar sobre um programa de estudo bíblico, talvez um dos mais completos em recursos e um dos mais poderosos em funcionalidades. Vamos falar sobre o programa de estudo bíblico Logos. E vamos logo com isso. Pessoal, eu já falei sobre o Logos aqui no canal e talvez você já tenha ouvido falar em outros lugares, mas acontece que existe uma grande novidade que o pessoal precisa pegar. Eu não sei se quem conhece o Logos sabe bem sobre isso. Acontece que o Logos está no Brasil. Sim, existe um Logos, uma página do Logos exclusiva para o conteúdo em português. Se você conhece as versões do Logos, o Logos no Brasil veio na versão do Logos 6 e um tempo depois eles atualizaram para o Logos 7. E um tempo depois, eu acho que foi mais ou menos no final do ano passado, quando houve o lançamento do Logos 8 nos Estados Unidos, houve um lançamento simultâneo, tanto das funcionalidades quanto de novos recursos, para o Logos Brasil, Logos em português. Então isso mostra que o conteúdo do Logos Brasil está aí atualizado junto com a versão americana. E se você buscar o Logos em português, você já vai experimentar as novas funcionalidades mais atuais do Logos. Mostrando rapidamente para vocês algumas coisas. Por exemplo, o visual do Logos ele está um pouco diferente. Ele tem essa carinha aqui com a casinha, a biblioteca, as guias aqui. Essa é a página inicial onde você pode personalizar. Essa aqui é de exegese da passagem. Quando clica aqui, ele já pede qual é a passagem bíblica e ele te dá passo a passo já de como você faz a exegese. É muito interessante. Mas uma coisa que eu gosto de mostrar para quem não conhece o Logos é vir aqui nessa janela de comando. Você clica aqui e digita a sua passagem bíblica. Por exemplo, Salmo 32. Pá. Você dá Enter. Ele automaticamente já abre essa janela de passagem de estudo bíblico. Não está carregando. Pronto. Então ele abriu aqui a Bíblia, que eu coloco como prioridade, no caso aqui é a Almeida Revista e Atualizada. E se você percebeu, esses destaquezinhos aqui coloridos, foi eu que coloquei. Isso aqui é o que é chamado de filtro visual. Isso aqui, ele já identifica, por exemplo, quando você passa aqui, você já percebe que é um infinitivo. Esse quadradinho aqui, eu coloquei para toda vez que tiver um infinitivo no hebraico, ele já identificar com esse quadradinho, né? Você percebe que tem outro quadradinho aqui, você vê, ó. Ali embaixo já está identificando, infinitivo. Com isso, visualmente, eu já consigo identificar a construção gramatical do texto. Uma coisa que você pode perceber também, ó, que à medida que eu vou descendo aqui o texto bíblico, perceba, aqui embaixo, nesse comentário bíblico, ele vai descendo também. Essa praticidade eu acho muito interessante. Ó, já vai mostrando de acordo com a passagem que eu estou. Quando você clica aqui nesse maisinho na mesma janela que está o texto bíblico, ele já vai mostrar para você os outros recursos que você tem, que tem também essa referência, Salmo 32, 1 no caso. Você vê que tem várias versões aqui, ó, mas descendo, ó, a gente tem aqui a nova versão internacional. Quando eu clico aqui, ele já abre aqui na NVI. Eu clico novamente, vou descendo aqui, eu quero ver revista corrigida. Clico aqui, ele já abre a revista corrigida. Aqui tem a guia de passagem, mas, por exemplo, se você vem aqui em guias, você clica aqui, guia exegético. Ele já identifica que você está no Salmo 32 e ele já abre o guia exegético aqui a respeito dessa passagem. O que é o guia exegético? À medida que você desce aqui, por exemplo aqui, variantes textuais. Quando eu clico aqui, ele já me mostra alguns aparatos críticos que eu tenho, que mostram os manuscritos hebraicos com as diferenças, transcrições aqui do Codex Sinaíticos, versões antigas. Eu clico aqui, ele dá algumas opções de manuscritos dos Salmos. Descendo um pouco mais, eu tenho essa função aqui, onde ele, a cada versículo, ele dá as passagens no hebraico e o texto na Almeida Revista Atualizada. Aí, por exemplo, se eu quero saber o que é essa palavra iniquidade aqui, quando eu clico, ela já desce aqui para a passagem e a palavra é, aqui ó, são duas palavras, né? Netsupesá, como se fosse uma palavra só. E Nessu é perdoada e Pesá é iniquidade. Aqui você tem que é um substantivo singular absoluto, significa transgressão. É interessante que você pode descer aqui mais um pouco e ver aqui a outra palavra que é traduzida como pecado é hatá, é pecado mesmo. E descendo mais um pouco você vê aqui a outra palavra que é traduzida como iniquidade é hawon,
que pode também ser traduzido como pecado, culpa ou punição. Olha só. Bom, fechando aqui, eu queria só mostrar para vocês rapidinho o recurso do fluxo de trabalho. Vem aqui na página inicial, ó, exegese de passagem. Quando eu clico aqui, ele já pede a referência do meu texto. Vou colocar aqui, 1 João. Quando eu coloco assim, ele já me sugere aqui algumas passagens. Eu vou clicar aqui de 1 a 4, que foi o texto que eu fiz a minha pregação em cartas. Ok, eu já tinha começado, mas só para vocês verem, ó. Leia a passagem em múltiplas traduções. Olha só que interessante. Quando eu clico aqui, você vê que tem vários passos aqui, né? Torne-se familiar com a passagem, explore o contexto amplo, explore o tipo de literatura. E a cada parte dessa aqui, ele já vai te mostrando de acordo com os materiais que você tem. Leia a passagem múltiplas vezes, ele te abre na versão preferida sua. Múltiplas traduções, por exemplo, quando eu clico aqui, ele já te explica o que isso significa, né? Leia a passagem em várias traduções, pode melhorar a sua compreensão. Traduções adotam diferentes abordagens diferentes para chamar a sua atenção e tal. Compare versões da Bíblia. Ao clicar aqui, ele já abre comparando aqui algumas versões. Essas aqui são as que eu estava mais usando, mas pronto, eu posso alterar aqui, por exemplo, ele mostra aqui a revista corrigida de 95, a NVI e a NTLH, e inclusive mostra, por exemplo, as diferenças. Essa aqui é a principal, né? Eu coloquei como uma versão base, e você tem aqui a revista corrigida. Ele destaca aqui quais são as diferenças, por exemplo, que era desde o princípio o que temos ouvido e temos visto, o que era desde o princípio o que vimos com os nossos próprios olhos, o que temos contemplado. Perceba que aqui a diferença é que não tem o que temos ouvido nessa versão da revista corrigida. Já na NVI, ela tem ele tem esse trecho, só que ela traz o que ouvimos, o que aqui tem uma implicação exegética interessante. O que ouvimos significa o quê? O que ouvi há um tempo atrás e não se ouve mais? Ou é algo que temos ouvido constantemente? Quando a gente lê temos ouvido, dá um sentido de algo um pouco mais contínuo, né? E aqui na NTLH estamos escrevendo a vocês a respeito da palavra que existiu desde a criação. Nós a ouvimos. A NTLH, também está destacado aqui a diferença, marca como algo antigo, né? Só que se você clicar aqui, cada apontamento de versículo assim, quando você passa o mouse, ele já abre para você. Você clica, ele abre a passagem bíblica, abriu do lado de cá, mas eu posso arrastar isso aqui, ó, se eu preferir. Jogou pro lado de cá porque eu estava usando esse lado, mas, por exemplo, ouvido, que temos ouvido. Aí você passa o mouse aqui, lá embaixo já está indicando que é um perfeito. É algo que teve uma ação pontual no passado, mas que tem uma ação contínua que traz resultados até hoje. Então, o perfeito tem esse tom, então temos ouvido, acaba, na minha opinião, aqui, né, sendo uma melhor tradução. Bom, então esses são alguns exemplos do que a gente pode ver no Logos. Tem muita coisa, eu gostaria de mostrar mais para vocês. Confesso que o tempo aqui é um pouco limitado, a gente tem que ir mais por algumas questões um pouco mais específicas. Se você tiver alguma sugestão, deixa aí nos comentários. Mas eu quero que você saiba que existe o Logos em português. E se você der uma olhada no site, você vai perceber que existem vários pacotes, e cada um com um preço diferente. Você vai ver que isso aqui é em dólar e vários preços diferentes. Aqui fala também dos recursos. Então, diante desses preços, talvez você pense, poxa, será que vale a pena pagar esse valor para eu ter esse programa? Bom, primeiro, quais são os outros programas de estudo bíblico? Existem alguns programas de estudo bíblico gratuitos, só que nenhum desses programas gratuitos te darão um olhar tão profundo e tão específico em aspectos sintáticos que contribuem muito para a exegese. As pesquisas se darão de maneira muito mais simples, lidando apenas com uma palavra ou outra, coisa que o Logos está muito mais avançado nisso. Outra coisa também é que programa que vai te dar esses recursos que você encontra já no Logos. O Almeida Revista Atualizada Interlinear Reversa. O que é isso, interlinear reversa? Interlinear é que tem esses paralelos de mostrar cada palavra em português com o seu paralelo em grego ou em hebraico,
ou em aramaico, como algumas passagens bíblicas. E ainda linear é isso, é você olha o texto grego ou o texto hebraico e você tem o paralelo em português. A reversa é você olhar o texto em português e você tem o seu paralelo em grego ou em hebraico, de maneira específica. Não é mostrando a raiz da palavra ou o sentido geral, mas é de maneira específica, como aquela palavra está na sua conjugação em número, grau, em caso, em tempo, se for o caso, né? Se a gente pensar nos modos do verbos grego, enfim. Revista atualizada com todos esses recursos. Que programa que vai te dar isso? Ou a NVI com esses recursos? Ou a Nova Almeida atualizada com esses recursos? Algo que está em andamento aí, mas você encontra isso no Logos. Ou então os comentários de Calvino da editora Fiel. Comentário de Gálatas, comentário de Efésios, comentário de Romanos, 1 Coríntios. Ou os comentários do Novo Testamento da editora Cultura Cristã, do Hendrickson e Kistemacher. Comentários em português estão no Logos. Foco e desenvolvimento do Carlos Oswaldo. O novo dicionário de teologia e exegese do Antigo Testamento. Dogmática reformada do Herman Bavinck. Todos esses recursos totalmente em português. E não estamos falando aqui de gambiarra, não, de alguém que digitalizou ou copiou de recurso, não. É algo oficial, em parceria com as próprias editoras que lançaram essas obras em português. Então estamos falando de um programa de alta qualidade, ok? Não é improviso nenhum, não. E se você comparar com sua biblioteca pessoal? Por exemplo, você abre lá uma passagem bíblica do Antigo Testamento. Joel, capítulo 1, a partir do versículo 13, você começa a ler. Você quer tirar alguma dúvida ali, você abre a sua BHS, sua Bíblia Hebraica, para conferir como é que está o texto no original. E aí você percebe que tem uma pequena diferença e você pensa, será que isso é influência da Septuaginta? Aí você pega a sua edição da Septuaginta, abre. Aí depois de analisar, você quer ver o que certo autor diz, você pega ali o comentário da Cultura Cristã, abre ali naquela passagem de Joel. Aí você percebe que aquele texto fala sobre pecado. Poxa, mas como é que você pode aplicar qual é a doutrina do pecado envolvida aqui? É o pecado atual, o pecado original? Aí você pega uma teologia sistemática ali do Charles Hodge, você abre ali, já procura sobre a doutrina do pecado. Então você vê uma palavra específica, você quer saber qual é o sentido teológico daquela palavra. Você pega ali um dicionário de teologia e por aí vai. Se você tem esses recursos, você vai abrir diversos comentários. Você vai precisar de uma mesa bem grande, ou pelo menos de sofá ou cadeiras, que às vezes é isso. Você vai abrindo as coisas aqui, coloca ali, do outro lado e... Enfim, no Logos você tem tudo isso na sua tela e tudo abre na hora. Se você tiver com a passagem bíblica, você clica no comentário, ele já abre naquela passagem. Você pode abrir vários comentários ao mesmo tempo e à medida que você vai rolando a passagem bíblica, os comentários vão rolando para mostrar o que exatamente eles estão comentando sobre aquele trecho. Isso é uma praticidade que biblioteca pessoal, física, não tem como dar. Não estamos no mérito aqui do valor de um livro físico ou de um livro digital. Estamos falando de praticidade no estudo bíblico. E mesmo se a gente for falar da leitura de um livro, por exemplo, você vai ler o livro sobre Aliança, do Palmer Robertson, ou então algo sobre a teologia do Novo Testamento. Aí lá está falando, vemos que o Senhor Jesus já era esperado como Messias desde o tempo do Antigo Testamento. Aí aquele tanto de passagem bíblica. Quando tem várias passagens bíblicas assim, algo muito comum em teologia sistemática, dificilmente a gente vai, pega a Bíblia e abre passagem por passagem. Se você conhece, você olha ali, vai lembrando. Aí quando tem um texto, poxa, mas esse texto aqui, eu não lembro que tinha algo falando sobre isso lá no livro de Esdras, aí você vai, abre a Bíblia e confere. Mas no Logos, à medida que você estiver lendo um texto bíblico, só de passar o mouse em cima ou de clicar, ele já abre a passagem bíblica para você. E se tiver, conforme referência do livro tal, você tem aquele livro, você vai, pega na sua estante, confere, se é que você tá com essa disposição, né? No Logos, se você tem um livro, é só você clicar, ele abre exatamente na passagem ou na página que o autor está citando. E para você carregar para os lugares, então? E eu não tô falando nem de mudança, isso aí cada um dá um jeito, coloca em caixa, em caminhão, em carro, enfim, não é nem disso que eu tô falando. Mas de algo simples, por exemplo, você tá na sua casa e precisa ir para a igreja, e você quer continuar seus estudos bíblicos. Como é que você faz para carregar tanto livro? Provavelmente você não vai carregar tanto livro. E você tem que seu estudo um pouco mais limitado. Falando em livro digital, você tem, por exemplo, o Kindle, né? Os e-books, que são muito práticos, eu já falei sobre o Kindle aqui, ajuda bastante na leitura. Porém, o Kindle é muito mais prático para você pegar um livro e ler, do início ao fim. Ele não é muito prático para estudo, para você folhear, para você comparar, para você fazer pesquisa em que tudo está interligado. Isso não acontece no Kindle. Então, se você procura praticidade e profundidade para o seu estudo bíblico, o Logos é excelente, vai te dar diversas ferramentas e conteúdo excelente para te ajudar nisso. Quando o Logos foi lançado no Brasil, ele tinha 3 pacotes. Era o bronze, o prata e o ouro. E agora, com o Logos 8, 2 novos pacotes entraram. Então, além desses 3, você tem o pacote essencial,
que é o mais básico, o mais comum. Depois vem o bronze, o prata, o ouro e tem o top, digamos assim, né? O mais completo, que é o Platinum. Se você quiser adiantar, você já pode entrar no site e dar uma olhada nos recursos que vem em cada pacote. Mas se você tem dúvida, para quem é cada pacote? Qual é o meu perfil? Ok, estou interessado, quero me aprofundar no estudo bíblico, quero comprar um pacote do Logos. Qual pacote eu devo comprar? Então acompanhe aqui o canal, porque eu quero ajudar você com isso. Eu quero explicar mais ou menos as funcionalidades que vem em cada pacote, os recursos também em cada pacote, e qual o perfil que eu acredito atender aquele tipo de recurso e de funcionalidade. Se você conhece algum pastor ou seminarista, alguém que está estudando teologia, está em dúvida sobre o pacote do Logos ou não conhece o Logos, manda esse vídeo para ele. E se você já está vendo isso, olá, obrigado por ter assistido esse vídeo. Se inscreva no canal porque novos vídeos sobre o Logos virão para te ajudar, para você conhecer essa ferramenta que com certeza vai potencializar as suas condições de estudo. É isso, gente, eu vou ficando por aqui, até uma próxima. Tchau!